Aleluia. Amados, graça e paz. Boa noite a todos, amém. Cânticos maravilhosos. E que bom termos a consciência da presença de Deus conosco, amém. Louvamos ao Senhor pela dádiva que Ele nos concede de estarmos em sua casa mais uma vez neste domingo tão abençoado. Estivemos hoje de manhã na escola bíblica dominical às 9 horas e agora à noite para juntos cultuarmos ao Senhor. Queria que você abrisse a sua Bíblia em Neemias no capítulo 6. Neemias capítulo 6. Louvado seja Deus. Neemias capítulo 6. Nós vamos ler apenas o versículo 3. Porém, em cima deste capítulo, nós queremos extrair alguns princípios fundamentais para que possamos olhar sempre para frente. Amém? Neemias capítulo 6, versículo 3. Amém? Louvado seja Deus. Enquanto você encontra aí, nós queremos louvar ao Senhor, né? Falamos hoje de manhã. Ontem tivemos um sábado atípico, né? Cheio de programações para a glória de Deus. Estivemos aqui participando à tarde do churrasco dos Homens de Sucesso com Deus. À tarde, Mulheres de Aliança com a conferência. Tivemos aqui aproximadamente 90 mulheres participando da conferência ontem à tarde, né? Foi até a noite, terminou às 21 horas e 30 minutos, salvo engano, né? Foi uma tarde, foi tudo não? Foi mais? Então foi um sábado recheado aí, né, de palestras encorajadoras, tanto no campo espiritual como físico, né, psicológico, estético, né? E os jovens depois lá na casa do Enuzinho também, né, participando, louvando ao Senhor. Que bênção, amém? Se você não veio em nenhuma dessas reuniões, você perdeu. Aliás, deixou de ganhar, né? Então nós louvamos ao Senhor pelos setores da igreja que têm se mobilizado, né, com muito afinco, com muita perseverança, objetivando aí nos ajudar naquilo que nós temos proposto. Hoje nós tivemos alguns jovens fazendo o Enem. Fui pegar o Lucas já às 6 e pouquinho, às 18 e pouco, né? O pessoal está meio cansado aí. Vamos ler então, Neemias capítulo 6, versículo 3. Está projetado para nós aqui, portanto sejamos bem-vindos à casa do Senhor, amém? E enviei-lhes mensageiros a dizer, o que Neemias mandou dizer? Então nós temos na questão A, dizendo assim, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Vamos falar juntos? Estou fazendo uma grande obra, de modo que não posso ou não poderei descer. Mais uma vez, estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Pai, fale conosco nessa noite, em nome de Jesus. Irmãos, o tema proposto nessa noite é vencendo a tentação de desistir. Vamos falar juntos? Vencendo a tentação de desistir. Mais uma vez, vencendo a tentação de desistir. Nós estamos no mês de novembro. 2025 já está indo embora. E eu sei que muitos de nós, irmãos, em muitos aspectos da nossa vida, muitas vezes nós ouvimos o sussurrar do inimigo, querendo nos desestimular, nos desencorajar, dizendo para a gente desistir, para a gente parar, para a gente abandonar, para a gente abrir mão de alguns valores. Talvez você esteja aqui nessa noite vivendo estes momentos de grandes desafios, de grandes conflitos. Percebemos aqui pela leitura que nós fizemos que Neemias, é muito importante nós pegarmos um aspecto cronológico aqui. Neemias estava servindo ao rei Artaxerxes e de repente um dos seus irmãos com alguns judeus, eles compareceram lá na Pérsia. Neemias buscou se informar, se inteirar de como estavam os irmãos, os seus conterrâneos, aqueles que haviam
escapado do exílio. E a notícia que chegou a Neemias não foi uma notícia muito agradável. A notícia que chegou a Neemias é que alguns estavam no cativeiro e Jerusalém estava em grande ruína, os muros derribados. A mensagem que Neemias recebeu não foi uma mensagem agradável, não foi uma mensagem maravilhosa, não foi daquelas mensagens instigantes, pelo contrário. A mensagem que ele recebeu trouxe ao seu coração uma grande tristeza. A Bíblia nos diz no capítulo 1 que inclusive Neemias se pôs a chorar, a estar orando, buscando a Deus, buscando uma direção do Senhor. E ele procurou o rei Artaxerxes, buscou ali ter uma carta em que ele pudesse transitar politicamente falando. E a proposta de Neemias era ir a Jerusalém com o objetivo de restaurar Jerusalém. Irmãos, a motivação do coração de Neemias era muito nobre. Neemias, ele abre mão de toda uma história na Pérsia, tinha ali, uma posição elevada, ele era o copeiro do rei, estava ali servindo o rei Artaxerxes. E nós percebemos que Neemias, ele estava inconformado com a situação de Jerusalém, e ele se dispõe a estar indo a Jerusalém para analisar tudo que estava acontecendo. E nós sabemos que um dos rastros que, obviamente, toda guerra deixa é um rastro de destruição. A gente percebe, nós temos percebido aí Israel contra a Palestina ali, aquele pessoal em confronto, e após estes momentos de guerra, as casas, famílias, pessoas dizimadas, destruídas, o rastro da guerra é terrível. Assim nós temos visto em relação à Ucrânia e tantos outros países que entram politicamente falando para uma guerra, o que fica para trás é algo doloroso. E essas dores não estavam presentes apenas no meio do povo de Deus, mas o próprio Neemias, ele sentiu no coração as dores, porque Neemias, ele tinha uma história, e Neemias se dispôs a ir a Jerusalém, estava ali com seu coração, obviamente, ardendo por reconstruir aqueles muros, por fazer com que aqueles que haviam conseguido escapar tivessem uma vida digna, porque a destruição de Jerusalém era sinônimo de vergonha para o povo de Deus. Ficou Neemias ali analisando qual a estratégia que Deus daria, até que Deus descortinou para ele toda a estratégia, como ele deveria fazer para reconstruir os muros de Jerusalém. Isso aconteceu cerca de 445 a.C., ainda durante o domínio persa. E nós percebemos, irmãos, que Neemias, então agora ele está avante, está levando a obra avante. E aqui nos diz o versículo 1, que sucedeu mais que ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado um muro e que nele já não havia nenhuma brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais. Sambalate, aí nós temos essa história que os inimigos agora, eles começaram a arquitetar uma forma de fazer com que Neemias desistisse de levar avante aquele projeto. Neemias estava eufórico, obviamente, estava conseguindo fazer com que os muros de Jerusalém estivessem sendo reconstruídos. E o que nós percebemos aqui, irmãos, é que se estabeleceu a partir desse momento um diálogo entre os inimigos e Neemias. E no primeiro momento nós percebemos que eles convidaram Neemias para descer. Eles queriam que Neemias talvez estivesse num lugar mais vulnerável, mais suscetível ali a ser atingido, mas Neemias então deu-lhes esta resposta, dizendo: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. E ele ainda complementa dizendo assim: por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Então Neemias, ele chama a consciência dos seus inimigos, dizendo: eu estou fazendo uma grande obra, de forma que eu não poderei descer. Se isso não fosse suficiente, irmãos, os inimigos, eles fizeram uma forma de estarem subornando profetas, homens, entre aspas, trazendo palavras como se fossem de Deus, e eles queriam que Neemias fosse ao templo. Neemias, eles vão lhe matar esta noite, então vamos descer, vamos para o templo, vamos estar ali, porque certamente ali nós ficaremos protegidos. Neemias, irmãos, ele teve discernimento e entendeu que
não se tratava de profetas de Deus, mas homens subornados, homens que foram pagos com o objetivo de enganá-lo. Por quê? Neemias, ele sabia que somente o sumo sacerdote é que teria autoridade para entrar no templo e prestar o culto a Deus, apresentando ofertas a Deus pelo povo, pelos seus pecados e pelo pecado do povo. E se você fizer a leitura, você vai perceber que Neemias o chama a atenção, dizendo assim: eu não tenho autoridade para fazer isso. E certamente, se ele fosse, ele saberia que ali ele morreria. Mas Neemias, ele não deu lugar às estratégias do inimigo. Irmãos, assim nós temos aqui no capítulo 6 todo esse relato, em que a finalidade do inimigo era tirar Neemias do seu foco. Pastor, o que nós temos a aprender com esse texto? Nós aprendemos aqui que Neemias, como ele levou avante o propósito de Deus, ele reconstruiu os muros de Jerusalém, entendendo que Deus estava com ele. No versículo 15 nos diz assim: acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elu em 52 dias. E aqui ele está dizendo, sucedendo o quê? Ouvindo todos os inimigos, temeram todos os gentios. E aí nos diz a palavra, irmãos, que porque reconheceram, diz o versículo 16, no seu finalzinho, porque reconheceram que o Senhor nosso Deus fizera esta obra. Vamos ler juntos? Diga-me assim: porque reconheceram que o Senhor nosso Deus fizera esta obra. Então, como os inimigos viram que não tinha mais jeito, que as coisas estavam acontecendo, agora o inverso esteve acontecendo. Os inimigos passaram a temer, porque entenderam que Deus é quem estava fazendo aquela obra. Irmãos, Neemias, ele se deparou aqui com 3 grandes inimigos. O primeiro inimigo aqui, o inimigo externo. Os inimigos que estavam ali querendo fazê-lo desistir. O segundo inimigo era o próprio povo, os judeus que não estavam acreditando que aqueles muros poderiam ser reconstruídos, que Jerusalém pudesse ser refeita. E o terceiro inimigo era o desânimo presente no coração daquele povo. Alguns, inclusive, no finalzinho do texto aqui, sendo de Judá, por terem agora um vínculo familiar, político, eles recebiam as orientações de Neemias e levavam as orientações até os inimigos do povo de Deus. Então Neemias se deparou com esses 3 desafios. Primeiro, os inimigos declaradamente externos. Segundo, aqueles que estavam dentro do arraial, mas que estavam militando contra aquilo que estava sendo proposto. E o terceiro inimigo, talvez o mais grave, era o desânimo que havia tomado conta de todo aquele povo que estava ali em estado de miséria. O que é que nós aprendemos aqui, pastor? Quais são, então, os ensinamentos que podemos extrair? Falamos aqui que o tema é que nós devemos vencer. O que é que nós devemos vencer? A tentação de desistir. Eu sei que todos nós já entendemos que nós temos uma batalha espiritual, sim ou não? O apóstolo Paulo nos diz em Efésios capítulo 6, que a nossa luta não é contra sangue, contra a carne, mas contra os principados, as potestades deste mundo tenebroso. Ainda que olhemos com o olhar humano, mas nós sabemos que nós estamos em uma batalha espiritual constante. Agora, o que eu posso fazer para que a minha vida não pare de funcionar? Para que eu não venha desistir daquilo que Deus tem proposto para mim? Primeiro princípio, irmãos, precisamos conhecer os planos de Deus. Você pode falar isso para o irmão que está ao seu lado? Diga assim: conheça os planos de Deus.
precisamos conhecer qual é o plano de Deus para conosco. O inimigo virá contra nós, e ele vai usar diversos meios para nos fazer desistir. Às vezes você está prestes a alcançar um objetivo, mas vem uma fala inapropriada para fazer você desistir. Vem alguém e joga uma ducha de água fria em você. Vem alguém e traz uma palavra para te desestimular. Você está no ápice, talvez, de alcançar um objetivo, mas vem um enviado do diabo para fazer você parar na sua caminhada. Quantas pessoas há, irmãos, que pararam de exercer ministérios por falas inapropriadas de pessoas que foram usadas, lamentavelmente, por Satanás para desestimulá-las. Pastor, mas isso é possível? Sim, irmãos. Quando Jesus falou que iria morrer, para Jerusalém iria morrer, nós encontramos que Pedro, ele começou a falar para Jesus: não, Senhor, não faça isso. Jesus teve discernimento, que não era Pedro quem estava dizendo, e falou o que para ele? Para trás de mim, Satanás, porque cogitas as coisas deste mundo. Então veja que Pedro, ele permitiu, houve um momento que ele permitiu ali ser instrumentalizado pelo diabo. Jesus teve discernimento, entendeu naquele momento que, embora sendo Pedro um discípulo de Jesus, todavia o que ele estava dizendo não era proveniente de Deus. Mas como Jesus sabia, conhecia os planos de Deus para a vida dele, Satanás tentou desestimulá-lo, fazê-lo parar na tentação do deserto e em tantas outras circunstâncias, mas Jesus, como conhecia, assim como Neemias, o plano de Deus, ele não permitiu, Jesus, que Satanás lograsse qualquer resultado contra a sua vida. Então, diante das muitas falas, diante de colocações, diante de pessoas que não acreditam no sonho que você está sonhando, diante de pessoas que não caminham na visão que você está caminhando, diante de pessoas que estão querendo, torcendo para que tudo esteja dando errado, tenha você plena consciência do plano de Deus para a sua vida. Amém? Eu preciso ter consciência do plano de Deus para a minha vida. Se nós tivermos consciência dos planos de Deus para as nossas vidas, nós sabemos que teremos estes entraves. Sabemos que o nosso inimigo fará de tudo para que nós estejamos desistindo, mas nós vamos vencer a tentação de desistir, porque nós temos consciência dos planos de Deus estabelecidos na eternidade para cada um de nós. Todos nós que estamos aqui, irmãos, Deus não nos tirou das trevas e nos transportou para o reino da sua luz, sem ter uma finalidade, sem ter um objetivo, sem ter um plano. Todos nós que aqui estamos, nós estamos debaixo do plano eterno de Deus. E o plano de Deus para nós não é outro a não ser, irmãos, que nós sejamos ganhadores de almas, que nós sejamos, irmãos, como Neemias, alguém que estará pegando coisas em ruínas e reconstruindo para a glória de Deus, sendo bênçãos na vida de lares, de famílias, de pessoas que estão destruídas. O Senhor tem nos chamado agora. Este é o plano de Deus. Amém? Você entende o plano de Deus para a sua vida, sim ou não? Se você entender, você vai saber claramente que lá na sua casa, que lá no seu trabalho, que lá na sua escola, que lá na sua rua, até a pessoa que se assenta do seu lado no templo tem uma finalidade, quer seja o esposo, o filho, a filha, ou um irmão, um amigo, um colega, tem uma finalidade. Qual a finalidade, pastor? A finalidade é que você seja uma bênção. Como Neemias se propôs a ser uma bênção na vida de Jerusalém, dos judeus, porque ele tinha consciência do plano de Deus. Irmãos, quem tem consciência do plano de Deus, tanto no topo como no vale,
nos pomares ou nos desertos da vida, ele continua íntegro, ele continua fiel, ele continua dedicado, porque ele sabe quais são os planos de Deus. Estava ouvindo alguém esses dias atrás dizendo assim, olha, a pessoa estava doente, falou assim, pastor, eu cheguei lá no hospital, enfermo, doente, mas de repente, se não me engano, me fugiu aqui, quem foi que me falou assim, mas de repente eu me vi anunciando o evangelho para as pessoas que estavam lá no meu quarto. Porque até estando no hospital, numa condição desfavorável, você pode estar testemunhando a grandeza de Deus, porque você tem consciência do plano soberano de Deus para a vida do cristão. Amém? Se nós estamos aqui, repito, e nós sabemos que os planos de Deus são mais elevados do que, assim como a terra, o céu se eleva à terra, assim são os planos de Deus para conosco. São planos maravilhosos e precisamos, irmãos, para não desistirmos em face das investidas do inimigo, nós precisamos conhecer os planos de Deus. O segundo princípio, irmãos, agregado ao primeiro, é que quando nós percebemos, sabe, como que o inimigo está batalhando para nos fazer parar, veja que Neemias, ele se dispôs agora a não servir ao rei Artaxerxes, mas ele se dispôs agora a servir ao rei dos reis e senhor dos senhores. Ele entende que agora a vida dele tem que ser dedicada a Deus, subordinado inteiramente a Deus. Isso significa o quê, pastor? Nós cristãos, irmãos, precisamos entender que nós fomos chamados para estarmos dedicando a nossa vida ao Senhor, em adoração, em louvor, no ato de abençoarmos o próximo, no ato de abençoarmos aqueles que estão à margem da sociedade. Precisamos viver para Deus, dedicando a nossa vida ao Senhor. Você tem dedicado a sua vida ao Senhor? Pastor, o que significa isso, dedicar a minha vida a Deus? Significa você buscar honrar o Deus que te chamou, o Deus que colocou um plano na sua vida. Eu preciso honrar o Senhor. Todas as vezes que eu honro ao Senhor, isso significa que eu estou vivendo para a glória de Deus. Honrar o Senhor nas minhas palavras, nas minhas atitudes, nos meus atos, nos meus compromissos. Eu preciso buscar honrar o Senhor, porque esta é uma forma de nós estarmos dizendo, eu vivo para Deus. Não é ser um crente Raimundo, um pé na igreja, outro no mundo. Não é ficar titubeando como o povo de Israel. Não sabe se serve a Deus ou se serve a Baal. Não sabe se serve a Deus ou se serve o diabo. Não, essas coisas não. É uma pessoa que já se definiu. Eu quero viver para Deus. A minha vida, a minha existência só tem sentido porque eu estou vivendo para Deus e para a glória de Deus. Deus chamou Neemias para torná-lo conhecido diante dos povos. Por isso que a conclusão aqui é que aqueles inimigos temeram por entenderem que Deus estava fazendo aquela obra. Amém? Deus levanta Neemias. Neemias, você vai ser um instrumento, eu quero lhe usar. Você vai ser aquele que estará reconstruindo. Você vai levar as nações pagãs, as nações inimigas, você vai levar a eles o conhecimento de que há um Deus diferenciado, há um Deus que se comprometeu com os judeus, com Jerusalém, há um Deus que tem um compromisso, uma aliança com este povo. Precisamos viver, conhecer os planos de Deus, para não desistirmos, e precisamos viver para Deus. Tem uma canção, nós cantamos assim, viver para ti, não é? Como é que a música diz? Pensar só em ti, viver, né? Olha aí, as barreiras estarão presentes, mas nós vamos viver para Deus. Terceiro princípio, irmãos, que nós aprendemos com Neemias, para vencermos a tentação da desistência. E eu não penso que Neemias, de repente, não passou na cabeça dele, puxa vida, eu estava tão bem,
servindo Artaxerxes, estava tão bem, onde eu estava, confortável. Eu vim aqui investir nesse povo, investir dinheiro, tempo, talento. Não penso eu que, em face a tudo que estava acontecendo, de repente, Neemias, como homem, não tivesse pensado, talvez em algum momento, em desistir. Mas nós encontramos aqui, irmãos, que Neemias nos ensina um terceiro princípio. Qual é o terceiro princípio? Diga comigo assim: eu preciso tomar cuidado com os acordos, com as alianças. Irmãos, veja que os inimigos em todo o tempo estavam querendo que Neemias se aliançasse com eles. Precisamos ver aqui que Neemias, ele teve o cuidado com as alianças, ele teve o cuidado de não fazer acordos. E nós encontramos, irmãos, muitas pessoas fazendo acordos, puxadinhos na vida cristã. Pessoas que elas vivem num misto de dedicação. Nós já falamos sobre isso. Mas o irmão Tiago vai nos dizer que da mesma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. Não. É preciso nós entendermos que acordos que nos comprometem em relação à nossa comunhão com Deus, eles não deverão ser feitos. A gente vê em Atos capítulo 5, nós temos ali que Ananias e Safira fizeram um acordo entre si. Um acordo que infligia aquilo que estava sendo proposto. E porque eles fizeram um acordo, marido e mulher, mesmo sendo marido e mulher, um acordo ali que feria o princípio estabelecido. O que aconteceu com eles? Ananias e Safira? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Morreu Ananias. Não mentistes a Deus, mas ao Espírito Santo. Morreu Safira. Acordos, irmãos. Não faça aliança com alguém que estará comprometendo a sua vida cristã, comprometendo o seu crescimento espiritual, comprometendo a sua essência na vida cristã. Não estabeleça aliança com quem quer lhe tirar do seu foco, do seu objetivo. Precisamos compreender isso nessa noite, que nós já temos estabelecido uma aliança, e a nossa aliança é com Cristo Jesus. Por isso que Paulo vai nos dizer assim: porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo, vivo-a na fé do Filho de Deus. Não faça acordos. Sabe, nós encontramos um homem no Novo Testamento que teve a sua cabeça cortada, porque não abriu concessões, e não fez acordos, e não foi político na sua forma de ser, denunciou o pecado quando precisava ser denunciado, não se importando de entregar a sua vida por causa do reino de Deus. João Batista, esse homem que não fez acordos, não fez aliança, não abriu concessões. E nós temos visto, irmãos, tantos crentes abrindo concessões, tantos crentes fazendo acordos inapropriados. E nós precisamos definir quem somos, precisamos entender qual é a nossa identidade. Neemias, ele sabia quem ele era, Neemias sabia de fato da sua identidade, e Neemias sabia a quem era qual era o Deus que ele estava vivendo para servir. Não façamos acordo. O inimigo vai querer, não, faz o seguinte, abre um precedente aqui, hoje pode, você vai ser infiel hoje, amanhã você, não faz isso, amanhã, não, sabe, ele vai querer sugestionar uma série de coisas para que nós estejamos nos afastando de Deus. Mas não permita que isso esteja acontecendo com você. Não faça acordo em absolutamente nada, nem com pessoas e nem com situações que possam lhe arrancar da presença de Deus. Se você quer fazer acordo,
se aliançar com alguém, faça aliança com quem vai lhe trazer para mais perto de Deus. Alguém que possa cooperar com o seu crescimento espiritual, tendo uma referência, sendo uma referência para você na vida cristã. Amém? Quarto princípio, irmãos, nós aprendemos com Neemias, é que nós devemos tomar posse da nossa autoridade espiritual. Vamos falar junto? Diga assim: eu preciso tomar posse da minha autoridade espiritual. Irmãos, Neemias nos ensina isso nesse capítulo 6. Olha quantas coisas, conhecendo os planos de Deus, vivendo para Deus, tendo cuidado para não fazermos aliança, acordos que comprometem a nossa aliança com o Senhor. E nós precisamos aprender com Neemias a tomar posse da autoridade que nós temos em Cristo Jesus. Amém? Neemias, irmãos, ele sabia que estava debaixo de uma unção. Neemias sabia que estava debaixo de uma graça. Neemias sabia, irmãos, que muito mais do que os seus inimigos, Deus estava com ele. Por isso que ele vai dizer que ele não iria descer e ele iria provar como as boas mãos de Deus estavam com ele. Nós temos uma autoridade sobre nós. Nós temos uma unção sobre nós. Lucas capítulo 10, Jesus nos deixou isso claro, dizendo: eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago, mas eis aí, vos dei o quê? Mas eis aí, vos dei poder e autoridade, para pisardes o quê? E escorpiões, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. E ele vai nos orientar ainda: não obstante, não vos alegreis porque os espíritos se vos submetem, mas sim por ter os vossos nomes escritos no livro da vida. Aleluia! Temos uma autoridade, temos uma unção sobre nós. Atos capítulo 1 nos fala sobre isso, desse derramar do Espírito Santo. Irmãos, a autoridade. O inimigo vai soprar na sua cabeça, o inimigo vai trazer N colocações, ele vai querer fazer você desistir, mas debaixo da unção de Deus que está sobre a sua vida, repreende Satanás com seus argumentos sutis, dizendo: Satanás, eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Refuta-o com a palavra de Deus, refuta-o com a autoridade que você tem diante do Senhor. Irmãos, quantas vezes, irmãos, a gente está meio como que deprimido, meio angustiado, ou será que é só o pastor que de vez em quando sente uma pressão assim? Ninguém sente isso, não? Você de repente parece que está numa pressão, o coração parece que está abafado, né? Minha mãe diz assim: meu coração está abafado, está angustiado, e você está assim. E quando você está dessa maneira, é hora de você fazer como Davi, é hora de você chamar o Mestre Jesus, o Senhor Jesus, e falar: Senhor, eu tenho uma autoridade conferida pelo Senhor, e eu quero, me apropriar dessa autoridade. E é hora de você ir para o seu quarto, é hora de você separar o seu momento a sós com Deus, buscar o Senhor, ter intimidade com Deus, e falar assim: eu tomo posse, eu vou vestir novamente essa vestimenta de autoridade. E é hora de você, como um bom guerreiro do Senhor, levantar a sua cabeça, pegar a espada do Espírito que você tem e ir para cima em nome de Jesus, porque resistir o diabo e ele fugirá de vós. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. É isso que nós temos que fazer. O inimigo quer nos coagir, irmãos. O inimigo quer fazer isso. Na sua casa, quando você estiver sozinho lá e vier essa pressão em cima de você, ou no seu trabalho, ou na escola, ou até mesmo na igreja, é hora de você entrar no seu aposento, no seu quarto, é hora de a gente entrar na intimidade com Deus e falar: Senhor, eu tenho uma autoridade, do Senhor conferida a mim. Essa autoridade está sobre as nossas vidas. Nós temos autoridade no nome de Jesus, amém? Amém. Então vamos para cima, vamos levantar a nossa cabeça, não vamos desistir em nome de Jesus. 2025 está acabando, talvez você está deixando alguns projetos para trás, talvez você parou, você se anulou, deixou, não, mas saiba que Deus tem esses planos para as nossas vidas, e Deus quer que nós entendamos o quinto princípio que nós temos aqui. Nós precisamos entender qual é o projeto de Deus
para as nossas vidas. Pergunte, irmão, se meu irmão, você sabe qual é o projeto de Deus para a sua vida? Isso é algo muito particular, irmãos. Isso é algo muito pessoal. Qual é o projeto de Deus para a minha vida? Sabe, quando você tem isso descortinado na sua vida, é como se nós tivéssemos uma cosmovisão eterna, ou seja, algo que Deus estabeleceu para as nossas vidas, algo que vai muito mais além daquilo que é perene. Você tem uma visão ampla, você entende, sabe, pela luz, a luz do Evangelho, que são algo que vem de Deus. Irmãos, o inimigo aqui, irmãos, em Neemias capítulo 6, ele manda uma carta aberta. E essa carta aberta, por que era essa carta aberta? Essa carta aberta, irmãos, era para dizer o seguinte, inflamar o povo. Neemias está executando um projeto pessoal. Na verdade, Neemias, ele veio aqui para reconstruir porque ele quer se constituir rei sobre nós. Rei sobre vocês, rei sobre nós. Não era essa a finalidade de Neemias, mas o inimigo, ele mandou carta, e essa carta aberta, ela lida por todos. Imaginemos bem, irmãos, a murmuração entre os inimigos, dentro do próprio povo de Deus. Mas Neemias, ele não foi reconstruir os muros de Jerusalém, objetivando se constituir rei em Israel. E Neemias os repreende, dizendo que eles estavam mentindo. Não era esta a finalidade de Neemias. Neemias entendeu que ele não estava ali trabalhando por um projeto pessoal, mas ele entendeu que estava ali trabalhando pelo projeto de Deus. É Deus quem estava ali para fazer com que o seu povo fosse restabelecido. Irmãos, no reino de Deus, nós não trabalhamos em cima de um projeto pessoal, nós trabalhamos em cima da edificação do corpo de Cristo, da igreja do Senhor. Se cantamos, se evangelizamos, se pregamos, se estendemos as mãos para alguém, não é para a gente se autopromover, não é para a gente se autoenvaidecer, não é para a gente estar se vangloriando, mas é para que o nome de Deus seja glorificado, porque a obra é de Deus. E nós somos apenas cooperadores da obra de Deus. Amém? Neemias, ele se dispôs, e entendeu Neemias. Irmãos, se Neemias tivesse desanimado diante das provações presentes ali, certamente ele deixaria a mensagem para os seus inimigos de que os inimigos estavam corretos a respeito de Neemias estar edificando os muros de Jerusalém, porque tinha como finalidade se constituir rei ali em Jerusalém. Mas não era isso. Por isso que Neemias, ele não se deixou levar pelas fofocas, pela maledicência presente ali naquele lugar. Mas Neemias, ele estava ali fazendo parte do projeto de Deus. Amém? Amém? Tem alguma pressão sobre a sua vida? Estamos sofrendo alguma pressão? Alguma coisa que quer nos fazer desistir do casamento, da faculdade, dos nossos sonhos, do ministério, daquilo que Deus tem colocado nas nossas vidas? Se nós estamos vivendo debaixo de tais pressões, irmãos, nós precisamos atender mais um princípio que Neemias nos mostra aqui, que é o princípio de fortalecermos as nossas mãos. Amém? Diga comigo se eu preciso fortalecer as minhas mãos. No versículo, irmãos, nos versículos 17 e 18, Neemias capítulo 2, nós temos aqui: então lhes disse, vede o mal em que estamos, vinde pois e reedifiquemos o muro de Jerusalém. E fortaleceram as mãos para o bem. Fortaleceram as mãos. Fortalecer as mãos significa: eu estou disposto a estar verdadeiramente fortalecendo o meu coração, fortalecendo a minha vida. E não tem outra forma de nós nos fortalecermos diante de Deus, a não ser através da oração, a não ser através da leitura da palavra, a não ser através do louvor, a não ser através da intimidade com Deus. Nós precisamos fortalecer o nosso coração. Você está sofrendo pressões, as lutas estão intensas na sua casa, no seu trabalho, repito, né? Estou sendo até um pouco repetitivo para trazer essa consciência. Alguma pressão? Então é tempo de nós nos fortalecermos em Deus. Amém? Quanto maior for a pressão sobre a sua vida,
mais você tem que se voltar para Deus. Quanto maior for a pressão, mais nós precisamos voltar para Deus. Eu disse aqui terça-feira que as provações, as lutas que nós enfrentamos são oportunidades de Deus para revelarmos a fé que nós temos no Deus que nós servimos. São nesses momentos tensos, angustiantes, de grandes tribulações, é que nós devemos fortalecer a nossa fé no Senhor. Amém? Porque se nós nos mostrarmos fracos no dia da angústia, quão pequena é a nossa fé. Então vamos fortalecer as nossas mãos, vamos fortalecer o nosso coração. E por fim, irmãos, o último princípio que eu gostaria de deixar conosco aqui é, Neemias nos ensina isso. Lembra que nós falamos? O objetivo do inimigo é causar medo em nós, gerar medo no nosso íntimo. Porque quando nós, irmãos, não sei se alguém aqui já teve numa condição de vulnerabilidade, a ponto de você sentir medo. O medo, ele é paralisante. O medo, ele neutraliza a vida das pessoas. Mas Neemias nos ensina que nós devemos tomar cuidado com o medo doentio. Quando eu falo medo doentio, é porque nós já falamos sobre isso, que o medo não é de todo ruim. O medo, sociologicamente falando, ele tem a função de nos proteger. Lembra, nós falamos sobre isso? Tem uma briga na rua aqui, eu vou dar uma de corajoso, querer passar ali. Alguém dá um tiro por acaso, o meu medo vai me proteger, eu vou dar a volta. Não vou ser curioso, eu não vou querer saber o que está acontecendo ali. Seria até uma imprudência da parte da gente. Um dia nós ficamos corajosos aqui no templo. Depois nós fomos refletir como fomos precipitados. Embora eu peguei o Adriel, fortão, né, Adriel? Dá um sinal assim com a mão, né? Peguei aqui parece que você também, né, Daniel? Estava junto? Alguns jovens aqui, aí a gente ficou fortão, né? Uma jovem estava desesperada aqui, dizendo assim, entrar na minha casa, aí nós fomos lá para ver se tinha alguém na casa da jovem, aqui no fundo, né? Depois fiquei pensando assim, se tem alguém armado ali, já era tanto homem correndo. Fomos precipitados, porque o medo ele nos protege. Mas no campo espiritual, irmãos, nós precisamos entender que nós não podemos deixar que o medo esteja assumindo as nossas vidas. Diga-me assim, eu não posso deixar que o medo esteja assumindo a minha vida. Pastor, mas o que eu tenho que fazer para que o medo não venha assumir a minha vida? Irmãos, nós temos que ter o que Neemias teve. O que Neemias teve, pastor? Neemias teve discernimento. Fala comigo assim, Neemias teve discernimento. Ele discerniu que os tais profetas que foram falar em nome de Deus a ele discerniu que estes homens, eles foram comprados. Por isso que ele não desceu ao templo para adorar. Precisamos discernir o momento que nós estamos vivendo, para não sermos enganados e sermos levados pelo medo. Irmãos, em nome de Jesus, nós sabemos que o remédio para o medo, esse medo doentio no campo espiritual, é o resgate da nossa autoridade no nome de Jesus. Amém? Precisamos compreender isso. E nós estamos aprendendo aqui com Neemias exatamente isso. Temos os nossos desafios, mas não vamos deixar que a tentação de desistir esteja ocupando os nossos corações. É muito triste que nós temos visto atualmente tantas pessoas que caminharam bem até um determinado momento na vida cristã, tantas pessoas que foram usadas por Deus, tantas pessoas que um dia experimentaram, antegozaram as delícias do reino vindouro, mas que hoje se encontram afastadas da presença de Deus. Alguns se autodenominam desigrejados, destemplados, repugnam o ato de congregar, e eles começam a argumentar, de todas as formas, tentando desqualificar o que nós fazemos. Mas nós, irmãos, não fomos chamados para permitirmos que o medo esteja nos fazendo desistir. Porque quem lança a mão do arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Estamos aqui todos juntos? Amém? Que Deus abençoe nessa noite.
vamos vencer a tentação da desistência. Não desista, meu irmão. Não desista dos seus sonhos. Não desista do seu ministério, daquilo que Deus plantou no seu coração. Não desista daquilo que Deus colocou nas suas mãos para fazer. Não desista, irmãos. Nós sabemos que ao longo da nossa caminhada seremos tentados em algum momento a desistirmos, mas nós não podemos desistir, porque temos estes princípios plantados nas nossas vidas. Amém, queridos? Amém? Alguém aqui em algum momento já pensou em desistir de alguma coisa? Mas você parou e falou assim: não posso desistir. Nisso aqui está o meu sonho, nisso aqui está o meu valor, nisso aqui está a minha confiança, nisso aqui está a realização, eu não posso desistir. E você foi avante e conseguiu chegar onde você desejava chegar. Mas nós temos visto, irmãos, muitas pessoas desistindo, mas nós não fomos chamados para desistirmos. Se Neemias tivesse desistido, ele teria deixado a mensagem para os seus inimigos: vocês são mais poderosos do que o Deus que nós servimos. Mas pelo contrário, Neemias perseverou e mostrou para as nações pagãs, para as nações inimigas, que o Deus de Jerusalém, que o Deus de Israel, que o Deus dos judeus era mais forte do que os deuses das demais nações. E nós, como igreja do Senhor hoje, sabemos que maior é aquele que está em nós do que aquele que opera nos filhos da desobediência. Amém? Diga então para o irmão assim que está ao seu: meu irmão, não desista, em nome de Jesus. Queremos estar juntos na eternidade. Às vezes uma palavra, coisa parecida, né? Recentemente alguém me falou sobre uma pessoa que abriu mão da vida cristã porque ouviu algo que não agradou. Então abriu mão, deixou de servir a Deus. Irmãos, vamos vencer a tentação de desistirmos, mas vamos continuar olhando firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Não permita que palavras de ninguém estejam ali roubando a capacidade de continuar confiando em Deus. Mas vamos avante, olhando para Jesus. Ele é o nosso alvo maior. Amém? O céu é o nosso destino final. Nós estaremos para sempre com o Senhor. Feche os seus olhos agora, nós vamos orar ao Senhor. Você pode dar a mão à pessoa que está ao seu lado, nesse instante. Você que está na sua casa, talvez você esteja sendo tentado a desistir, não desista. A mensagem do Senhor para nós é esta: continuemos lançando mão destes princípios tão fundamentais. Vamos continuar vivendo para Deus, conhecendo os planos de Deus. Eu gostaria de chamar a Michele. Ela vai dedilhar uma canção aqui enquanto estaremos orando ao Senhor nesse momento. Aleluia. Você pode orar pelo irmão que está ao seu lado agora. Ministre sobre a vida dele ou dela. Se aproxime de alguém. Esse é o momento de nós nos abençoarmos como igreja do Senhor. Carregar as cargas uns dos outros. É a orientação da palavra de Deus. Então, em nome de Jesus, esteja agora orando, ajudando o irmão. Louvado seja Deus. O Senhor está neste lugar. A presença do Senhor é real. Você pode experimentá-lo, você pode vivê-lo, vivenciá-lo nessa noite, através da palavra pregada, anunciada nessa noite. Em nome de Jesus. Ao longo da nossa caminhada cristã, às vezes um comportamento, às vezes uma palavra, às vezes uma atitude de alguém tende a querer fazer com que nós estejamos desistindo da nossa caminhada cristã. Mas vamos vencer a tentação da desistência. Se você tem um dom, tem um talento, se Deus lhe capacitou com algum dom, coloque esse dom nas mãos do Senhor, faça como Neemias. Viva para Deus. Coloque o seu dom, o seu talento diante do Senhor, porque esta é a orientação da palavra. Quem recebeu um talento, granjeou mais um. Quem recebeu 2, granjeou mais 2. E assim sucessivamente nós fomos chamados para nós estarmos granjeando mais talentos diante do Senhor. Mas nós não podemos enterrar aquilo que Deus tem confiado a nós.
Se é pregar, que pregue. Se é cantar, que cante. Se é ensinar, que ensine. Se é evangelizar, que evangelize. Se é visitar o órfão e a viúva, visite. Se é visitar o carcereiro, visite. Mas você não pode enterrar os seus talentos. Ó Deus, Tu sabes, Senhor. Tu sabes, ó Deus amado, a nossa condição aqui nessa noite. Tu plantastes, ó Deus amado, essa palavra no nosso coração, Senhor. E nós queremos aprender com o profeta Neemias. Ó Deus, que há uma grande obra, que há algo grande a fazer. Ó Deus, e nós sabemos que o mundo é o nosso campo, Senhor. Nós sabemos que onde há uma pessoa, ali está a nossa missão. Ó Deus, e nós colocamos agora diante do Senhor, ó Deus, que possamos andar na intimidade com o Senhor como Neemias, discernindo os inimigos, discernindo as estratégias do inimigo, discernindo, ó Pai amado, os falsos profetas, discernindo, Senhor, aqueles que queriam fazê-lo desistir, morrer. Que possamos, ó Deus, como o profeta Neemias, Senhor. Sabemos, ó Deus, que assim como Neemias, ó Deus, realizou aquela obra não nele mesmo, mas o Senhor fez aquela obra através de Neemias. De igual maneira, a obra do Senhor será conclusiva nas nossas vidas, será conclusiva na vida da igreja, será conclusiva na vida da igreja militante, Senhor. Como foi conclusiva na vida do apóstolo Paulo, que chegou a dizer: combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Ó Deus, de igual maneira, a obra do Senhor será conclusiva nas nossas vidas. Ó Deus, mas enquanto isso, Pai, que possamos entender, Senhor Deus, os planos do Senhor para conosco, em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. Meu irmão, seja fortalecido no Senhor agora, seja reanimado no Senhor nessa noite, em nome de Jesus. Se aproprie da autoridade que o Senhor tem conferido a você nessa noite, no nome de Jesus. Se aproprie da alegria que vem dos céus, em nome de Jesus. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome. Aleluia. Alguns são de perto, outros de longe. Com licença, eu vou me apresentar. Sabe quem eu sou? Eu sou aquele que te ouviu chorar. Eu sou o único que escolheu ficar. Amigo confidente, o pai que sempre sabe
eu quero intimidade. Aleluia. Glória a Deus. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Amém. Aleluia. Louvado seja Deus. Aleluia. Glória a Deus. Nós vamos a alguns avisos, né?